Existem muitos por aí que estão lutando por suas causas, defendendo seus ideais, pregando suas convicções. São verdadeiros revolucionários, agitadores nesse mundo. Mas a grande pergunta é: onde estão os agitadores de Deus? Uma vez que temos um encontro com Deus, passamos a amar Jesus, a servi-lo e nos tornamos cheios do Espírito Santo, nós somos chamados a fazer a diferença nessa terra, de todas as maneiras possíveis, seja lá onde for. Nós somos chamados de fato a impactar este mundo com a nossa vida de fé. Isso não deveria ser para nós um fardo, algo penoso a se cumprir, mas sim, pelo contrário, deve ser algo natural, um desejo que surge no nosso coração e nos impulsiona. Deve ser uma consequência da experiência que tivemos com Deus. E fazer a diferença nesse mundo é exatamente o oposto de nós sermos pessoas como qualquer outra que não segue a Deus. Significa nós não nos igualarmos à maioria. Mas também fazer a diferença significa nós não sermos iguais àquelas pessoas que até dizem ser cristãs, mas são pessoas apagadas, acomodadas, covardes, tíbias, indiferentes, que não mostram nenhum tipo de esforço para transformar a si mesmo através da graça de Deus e nada também para transformar a realidade ao seu redor. Ser cristãos que fazem a diferença nesse mundo significa nós sermos pessoas que têm um coração que arde por Deus, que se esforça e luta constantemente pela transformação pessoal, mas que também luta pela conversão de muitos. O verdadeiro cristão, ele não é acomodado, ele não é indiferente, mas pelo contrário, ele é ativo, ele age impulsionado pelo Espírito Santo, ele bate de frente com o mundo, com as trevas, com Satanás. Ele é de fato um agitador, agitador que pode ser sinônimo de revolucionário. E é óbvio que aqui eu não estou falando que nós devemos ser revolucionários de uma causa política, de uma causa social. O meu foco aqui é falar sobre nós sermos esses revolucionários, esses agitadores de uma causa espiritual pelo reino de Deus. Quando pesquisamos o significado de agitador, nós iremos ver que é uma pessoa, um alguém que provoca agitação, ele transtorna, ele incomoda, exatamente pelo fato de ele pregar, defender, insistir, discursar sobre suas ideias, suas crenças, suas convicções de forma intensa, permanente e audaciosa. E assim nós devemos ser. Precisamos divulgar a mensagem do Evangelho, defender a nossa fé, denunciar as trevas, o erro, o pecado, transtornar este mundo com o nosso testemunho de vida. Se formos às Sagradas Escrituras, nós iremos encontrar homens e mulheres usados e usadas por Deus que foram verdadeiros agitadores e agitadoras nessa terra. E exatamente por causa disso foram duramente perseguidos, porque o justo sempre irá incomodar o injusto. Lá em Sabedoria, capítulo de número 2, verso 12, vai relatar o que pensa e planeja o injusto em relação ao justo. Diz assim: cerquemos o justo, o ímpio afirma, porque ele nos incomoda, é contrário às nossas ações. Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar a nossa educação. Ou seja, os injustos não querem ser incomodados, não querem ser confrontados, mas mesmo assim nós precisamos nos posicionar com firmeza, com fidelidade diante de Deus e sempre anunciando a palavra do Senhor. E como eu disse, nós encontramos esses personagens que fizeram a diferença. Por exemplo, os profetas, profeta como Jeremias, profeta como Elias. Elias, aliás, foi alguém que, denominado por Acabe, foi chamado de o perturbador de Israel, lá em 1 Reis 18, verso 17. Nós chegamos no Novo Testamento e encontramos aquele que incomodou por ser fiel a Deus e pregar e denunciar, o profeta João Batista. Mas nós temos como exemplo supremo o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Mas para isso, ele pregou o reino de Deus, ele denunciou, ele confrontou os religiosos, confrontou o mundo. E Jesus, lá em Lucas capítulo 23, no verso 5, já no contexto de sua prisão, ele é chamado de aquele que revolucionava o povo, ensinando por toda a Judéia, a começar da Galileia até aqui. Olha só quanto Jesus fez
a diferença a ponto de incomodar aqueles que eram contrários ao reino que ele apresentava, o reino de Deus. E os enviados de Cristo Jesus foram considerados agitadores, exatamente por viverem e pregarem o evangelho de forma radical. Lá em Atos capítulo 5, no verso 28, olha só o que diz um sumo sacerdote diante dos seguidores de Cristo Jesus, que pregavam e anunciavam corajosamente: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Mesmo diante da oposição, aqueles seguidores, aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles com coragem anunciavam o nome de Jesus e espalhava a doutrina do cristianismo, a doutrina da salvação. Em Atos capítulo de número 16, Paulo e Silas estão em missão e num determinado momento eles deparam com uma mulher possuída pelo espírito de Pitão. E ela fazia muitas adivinhações e ela era verdadeiramente uma mulher que causava na cidade e rendia muitos lucros. Porém, num determinado momento, o apóstolo Paulo expulsa o espírito daquela mulher, acabando com a farra daquela cidade, e é então que eles são perseguidos. E em Atos 16, 20, está escrito assim: em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando: estes homens são judeus e amotinam a nossa cidade. Ou seja, eles estão aqui incomodando, eles estão aqui transtornando. E no capítulo seguinte, Atos capítulo de número 17, no verso 6, olha só o que dizem sobre eles: estes homens amotinam todo o mundo. Aqui em outras traduções vai estar escrito: estes homens têm transtornado o mundo, são verdadeiros agitadores e eles chegaram aqui. Como quem diz, eles irão também transtornar este lugar. E lá em Atos capítulo de número 24, no verso 5, o apóstolo Paulo, ele é chamado de peste. Olha só o que diz: encontramos este homem, uma peste, um indivíduo que fomenta discórdia entre os judeus no mundo inteiro. Era o que eles viam ao olharem para o apóstolo Paulo. Um homem que de fato incomodava, mas porque ele fazia diferença e era um homem que se posicionava com firmeza e coragem, sendo fiel a Deus e também anunciando a palavra. E eu encerro aqui dizendo: é hora de nós nos levantarmos, é hora de nós aparecermos, de nós nos manifestarmos com coragem, com ousadia, com intrepidez, cheios do Espírito Santo. Então que nós possamos ser neste mundo verdadeiros agitadores de Deus.